Olá, tudo bem? Se os sons do neerlandês sempre pareceram um bicho de 7 cabeças, pode ficar tranquilo que hoje a gente vai desvendar esse mistério. Vamos dar uma olhada juntos no alfabeto e na pronúncia para deixar tudo bem mais claro e acessível. Preparados? Então vamos nessa! Olha, muita gente acha o neerlandês meio intimidador, né? Principalmente por causa daqueles sons guturais que parecem vir lá do fundo da alma. É uma fama e tanto. Mas a gente vai ver que, com as dicas certas, a pronúncia é bem mais amigável do que parece. E para começar com uma ótima notícia, o alfabeto neerlandês tem exatamente 26 letras. É isso mesmo, o mesmo número de letras que o alfabeto em português. Ou seja, a gente já começa com um terreno super familiar, metade do trabalho já está feito. Então, vamos começar pela parte mais fácil. Agora, a gente vai ver todas as letras que têm um som praticamente igual ao que a gente usa no nosso dia a dia em português. Isso já ajuda a dar aquela confiança para continuar, né? Dá uma olhada na quantidade de letras que a gente já domina sem nem saber. Como está aí na tabela, B, D, F, K, L, M, N, P, S, T e Z têm sons idênticos aos que usamos, tipo em bola, dia e sapo. Já o H é aspirado, como a gente conhece do inglês. Uma parte enorme do alfabeto já está no papo. Incrível, né? Certo. Agora que a gente já aqueceu, vamos para o próximo passo. Aqui estão aquelas letras que a gente olha e pensa que conhece, mas que no neerlandês tem um som um pouquinho diferente. São os famosos falsos amigos da pronúncia. Vamos ver a letra V. Em português, o nosso som é bem vibrante, né? Vaca, no neerlandês é mais suave, é quase um sopro, um som que fica ali no meio do caminho entre o nosso V e o F. Pensa na palavra vis, que significa peixe. É uma diferença sutil, mas que faz toda a diferença. E a letra W? Enquanto em português ela pode soar como U ou V, dependendo da palavra, no neerlandês a regra é clara. O W tem sempre o som de um V suave, bem parecido com o V que a gente acabou de ver. É o caso da palavra water, que quer dizer água. Ah, essa aqui é uma que confunde muita gente. A letra J em neerlandês nunca, mas nunca mesmo tem o som de J. O som dela é igual ao I na palavra ioia. Por exemplo, a palavra para ano, que se escreve iar, a gente pronuncia iar. Simples assim. Agora, vamos falar um pouquinho de duas vogais bem importantes. Quando as vogais e o são longas, elas têm um som bem fechado. O E soa como o nosso E de você, como na palavra eten, que é comer. E o O soa como O de avô, como em open, que significa abrir. Então, bora juntar tudo isso? Como a gente pronunciaria a palavra water? Primeiro, o W com aquele som de V suave. Depois, o A bem aberto, como em pá. E por fim, o som do R vibrante. Juntando tudo, water. Viu só como as regras começam a se conectar? Chegamos ao coração da pronúncia neerlandesa. Agora a gente vai encarar aqueles sons que não têm o equivalente direto em português. Mas calma, sem desespero, vamos ver direitinho como produzir cada um deles. Antes de ir para a letra em si, vamos entender o conceito. O que é um som gutural? Pensa assim, é um som que nasce lá no fundo da garganta. É como se fosse um ré bem forte, só que com um som mais arranhado, quase como se estivesse limpando a garganta bem de levinho. E aqui está ela, a grande estrela, a famosa letra G. O som é totalmente gutural. Escuta com atenção a palavra para bom, goed. Sente o som vindo da garganta? É exatamente esse o ponto. Com esse som não tem jeito, é praticar que leva à perfeição. A letra Y pode parecer meio estranha, mas na verdade o som dela é bem simples e super comum pra gente. É o som do ditongo EI. Isso mesmo, como no nosso EI. Por isso que a pronúncia de yogurt soa tão familiar. Ah, e uma dica. Se aparecer o dígraço IG, pode ler com o mesmo som de EI. A vogal U é outro desafio interessante. O som dela não é exatamente o nosso U. Fica em algum lugar entre o U português e aquele I com trema do alemão. É um som que a gente faz com os lábios mais arredondados, fazendo um biquinho. A palavra uor, que é hora, é um ótimo exemplo para treinar. Para a gente ir finalizando, vamos passar bem rapidinho por algumas letras que aparecem mais em palavras de origem estrangeira. E a boa notícia é que aqui as regras são super diretas e provavelmente bem familiares de outras línguas. Olha só como é tranquilo.
A letra C se comporta igualzinho ao português, som de S antes de E e I e som de K no resto dos casos. Já as letras Q e X são ainda mais raras e mantêm os sons internacionais que a gente já conhece, como em qualidade e táxi, sem nenhuma surpresa aqui. Bom, passamos por todo o alfabeto. Que tal a gente resumir agora os pontos mais importantes? Aqueles que, se a gente focar, vão fazer toda a diferença na hora de praticar a pronúncia. Então, o pulo do gato é focar a prática nestes sons. O G gutural, claro, é o maior desafio. Dominar a suavidade do V e do W é essencial. Lembrar que Y e I soam como EI. E por último, prestar muita atenção nas vogais E, O e principalmente naquele som único da vogal U. Esses são os segredos para soar de um jeito mais natural em neerlandês. E agora fica a pergunta no ar. Com todas essas ferramentas e um caminho mais claro, qual vai ser a primeira palavra em neerlandês que fica aí como desafio para tentar pronunciar? A jornada para uma boa pronúncia começa com o primeiro som. Boa prática!